E aí, amigos e amigas, agora você chegou na parte importantíssima. Agora é o equilíbrio químico íon comum presente no cotidiano. E até uma questão aqui que não tem íon, mas a gente vai analisar. Isso aqui é o mais importante que nós temos para as provas, viu, amigos? Então vamos nessa, sem enrolação, começar nosso trabalho, que eu vou lhe mostrar como é que a coisa funciona. Já ouviu falar de hipóxia, amigão? Pois é, isso já caiu na prova dos vestibulares. Isso aqui é o seguinte, é quando falta oxigênio, diminui o oxigênio nos tecidos. O bom você saber é que tem atletas que desafiam a natureza, por esse motivo eles acabam se prejudicando. Pode até ter o conhecimento de química, mas talvez até duvidem dessa força que a natureza possui e às vezes acabam achando que são maiores do que a natureza e por isso se prejudicam. Então o que acontece? Às vezes não, às vezes é só falta de conhecimento mesmo, né? Acontece o seguinte, ó, nós temos aqui a hemoglobina que reage com o nosso oxigênio, formando o que você chama de oxihemoglobina, que transporta oxigênio pelo sangue. Então isso aqui é tranquilo. A formação da oxihemoglobina é que faz a gente estar aqui, ó, de boa, despreocupado, relaxado, na paz. Então o que acontece? Acontece o seguinte, quando você tem isso aqui, ó, que os alpinistas vão desafiar as alturas, chama de mal das alturas isso aí, viu? Quando desafia as alturas, amigão, aí tem um problema. Por quê? Porque a altitude, ela é perversa com quem não está preparado. A altitude, ela aumenta. E quando ela aumenta, amigão, aí lá em cima, você diminui a quantidade de oxigênio. O ar fica rarefeito. Quanto mais alto, menos oxigênio. Quanto menos oxigênio, menor vai ser a pressão que ele vai exercer. Porque se você tem menos oxigênio, menor a pressão dele. Então, o que acontece? No caso do equilíbrio químico que nós temos, a diminuição da quantidade de oxigênio, se você diminui o oxigênio, você desloca o equilíbrio para o lado que ele está sendo diminuído. Para o lado que ele está sendo diminuído. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você diminuiu aqui, o seu equilíbrio vai todo para poder formar mais oxigênio. E você quer a oxihemoglobina. Aí o que acontece? Você perde quantidade de oxihemoglobina. Ou seja, o transporte de oxigênio pelo sangue, ele fica comprometido. Então, quando você diminui a quantidade de oxigênio, o equilíbrio se desloca no sentido de produzir mais oxigênio, o que faz com que a oxihemoglobina ela tenha uma diminuição. Quer dizer, caiu a pressão parcial do oxigênio, aí é um problema sério. E aí tem aquelas coisinhas que a gente mostrou, né? Dor de cabeça, tontura, falta de ar e por aí vai. Então, com altitude, não se brinca. Você diz, tudo bem, amigão. O equilíbrio se desloca, ó, para a esquerda e aí é um problema seríssimo. Muito cuidado, viu? E não pode esquecer de deslocamento, viu, amigão? Não pode esquecer dessas coisas. Tem uma coisa interessante que são as lentes fotocromáticas, que essa aí já tem íon envolvido. Elas são feitas assim, ó, desse jeito, bonitona, ó, lente clara, lente escura. A depender do ambiente que você esteja, ou ela clareia ou ela escurece. Isso é interessante. Aí você diz, por que isso acontece, amigão? Cai de uma reação química que é essa aqui, ó, cloreto de prata. Geralmente algumas provas escrevem assim, AgCl mais a energia da luz, aí você diz energia luminosa, isso pode produzir Ag mais Cl. Desse jeito que está aí, aceita. Muita gente escreve assim, mas não seria a maneira mais correta. É mais correto escrever Ag mais, Cl menos, mais a energia, produzindo Ag mais Cl2. Mais Cl2. É isso que acontece. Aí você diz, tá certo. E aí o que acontece aqui mais? Bom, você pode balancear a equação, e aí fica tudo certinho. O lance aqui é o seguinte, cada lado desse aqui, quando o cloreto de prata absorve energia, ele tem um efeito, a lente fica clara. Isso quer dizer que do outro lado, a lente fica escura. Então o que vai acontecer? Quando existe a separação da prata do cloro, a lente escurece. Quando existe a junção, a lente clareia. Isso tem a ver com isso aqui, ó, com a quantidade de luz. Quando o ambiente está com bastante luz, ou seja, você aumenta essa quantidade aqui, você aumenta aqui, o equilíbrio se desloca para o escurecimento. Então, quer dizer, quando você sai, você está dentro de casa, um local fechado, escuro, por exemplo, e de repente você vai para a rua, aquele solzão ali e tal, aí a lente, ó, escurece. Quando chega em casa, que aí de fato você diminui a quantidade de luz, a lente vai, ó, clareia. Bacana, legal isso daí. Então, quer dizer, o equilíbrio para lá e para cá, só pela luz aqui, ó. Botou para cá, acrescentou energia, ele fica escuro. Se você tira energia, ele fica claro. Botou, ele vai para um lado, tirou, ele vai para o outro.
Só que o grande lance, na verdade, é que o que você precisa para produzir isso aqui são os íons prata e o íon cloreto. E quando você forma um metal prata e esse cara aqui, o cloro, significa dizer que aí você tem uma substância estabilizada. Por isso que o pessoal utiliza esse cara aqui, ó, o íon do cobre. E quando ele faz a reação com o cloro, por exemplo, aquele cloro ali, ele consegue produzir de novo o íon cloreto. Ah, então quer dizer que ele produz o cloreto, que é esse cara aqui. Mas cadê o íon prata? Pois é, esse íon cobre, ao reagir com o cloro, ele produz esse íon daqui, ó. Que nesse caso, o que você faz é balancear a equação para ela ficar certinha. E aí, esse íon, você também balanceia e também balanceia. Aí, o que, é que você vai fazer agora? O íon que foi formado, que é o íon cúprico, ele vai reagir com a prata. Então, quer dizer, o cuproso reage com o cloro e o cúprico reage com a prata. E ele produz o que, amigão? Ele produz Ag+. E aí você tem aqui o outro íon. Então, quer dizer, todo o processo fica bacana, tudo bonito. Você dá uma balanceada aqui para ficar tudo certinho, tudo legal, tudo beleza. E aí o que, é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, você percebe que quem dá o ponto de partida são esses caras. Então, quando esses são produzidos, aí o cobre que você acrescenta, esse cara aqui que na verdade os fabricantes acrescentam, reage com o cloro, que produz o cloreto. Aí esse íon cúprico reage com a prata e produz o íon prata. Então, o íon prata e o íon cloreto vão fazer o processo de novo. E aí, ó, que apareceu aqui novamente para dar sequência. Esse cara aqui, aí vai reagir com cloro e o processo fica o tempo todo em equilíbrio. O tempo todo em equilíbrio, graças aos íons do cobre. Ah, rapaz. Então quer dizer que o lance aí é a luz. O cobre você não precisa saber não, só vou ter curiosidade. Tem que saber a luz. Botou a luz aí, amigão, acrescentou energia, significa dizer o quê? Você aumentou aqui. Se aumenta aqui, ela vai para a lente escura. Tirou energia, ele vem para cá, vem para a lente clara e o cara fica de boa. Um dos mais cobrados é esse cara aqui, o celobar. Que esse cara, na verdade, é o contrastante radiológico, que ele tem essa carinha aqui. Ele é muito utilizado para você tirar, quando vai tirar raio-x, né? Agora tem que tomar cuidado com ele. Tem que tomar cuidado com ele, amigão, porque esse cara, a base de sulfato de bário, ele é assim, ó, sulfato de bário, libera aí o Ba2+, e SO4 2-. A nossa sorte é que ele é praticamente solúvel em água. E aí, o íon bário é muito tóxico. Se liberar muito íon bário, as pessoas morrem. Basta meio grama para poder matar as pessoas. Então, o que acontece, amigo? Acontece o seguinte, você prepara ele em solução de sulfato de potássio. Por que sulfato de potássio? Deixa eu lhe mostrar. Sulfato de potássio, ele vai se dissociar em K+, e SO4 2-. Balanceia. E aí, o que aconteceu? Você produz SO4 2-. Você aumenta essa quantidade. Aí, quando você aumenta o SO4, você força o equilíbrio para a esquerda. Você aumentou de um lado, ele vai para o outro. Ou seja, diminuir a quantidade de íon bário. Aí você consegue ter uma reação segura para as pessoas. Ah, rapaz. Então quer dizer que eu tenho que botar alguém para poder produzir mais o íon sulfato para poder o íon bário diminuir, justamente. Só que o grande problema é quando você tem isso aqui, ó. O carbonato de bário vem como impureza. Esse carbonato de bário, ele tem muito acidente com ele, muito bem. Recentemente aconteceu, no Brasil mesmo. Esse cara, ele reage com ácido clorídrico do estômago. E qual é o problema? O problema, sabe qual é? É que ele forma esse sal aqui, ó, Ba2+, Cl-, o BaCl2, e é solúvel em água. Só que além disso, ele produz água, produz CO2, e balanceia a equação, O que é que isso quer dizer? Que quando você tem o carbonato de bário, ele é capaz de reagir com ácido clorídrico, e ele forma BaCl2. Só que o BaCl2 é muito solúvel em água. Sendo muito solúvel, ele libera o íon, que é tóxico. E aí as pessoas morrem por causa disso. O sulfato de bário é praticamente solúvel, então dá para você consumir na quantidade zero. Com sulfato de potássio, aí já garante mesmo. Mas se tiver o carbonato, amigão, aí não dá. Aí as pessoas acabam morrendo porque a produção de íon bário é muito grande. E ele é muito tóxico e as pessoas acabam se prejudicando. Isso é um grande problema para a galera. Grande problema. Tudo é equilíbrio, tudo é equilíbrio. Então é assim que a coisa funciona, assim que a coisa funciona. Tem que tomar os devidos cuidados. As pessoas ficam com sensação, tem vômito, né? Cólica, diarreia, tremores, até morrer. Até morrer.
Então, muito cuidado com isso, quando vai tirar o raio-x, conseguir o contrastante na quantidade certa para evitar problemas, para poder as pessoas viverem o máximo de tempo possível. Aí você vai tranquilo, despreocupado da vida. Então, hipóxia, lentes e o celular. Importantíssimo. Próxima aula tem mais. Muito obrigado. Chegamos ao final dessa aula. Até a próxima. Fui!